Fala, turma, beleza? Turma, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o artigo 3º do regime interno da Câmara Municipal de Paraopebas. Galera, mas antes de eu entrar no assunto em si, vocês aí que querem receber dicas, questões, materiais, etc. sobre o regime interno, sobre o estatuto, basta você entrar no link que deixei abaixo e entrar no nosso grupo de WhatsApp sobre o concurso de Paraopebas. Vamos lá então, vamos ao que interessa. Então, nosso estudo hoje é sobre o que, gente? É sobre o artigo 3º, e o artigo 3º ele fala sobre as funções essenciais da Câmara Municipal de Paraopebas. E a gente vai ler agora esse artigo. Então, o artigo 3º fala das funções essenciais da Câmara Municipal de Paraopebas: função legislativa, função fiscalizadora, função julgadora, função de assessoramento, função administrativa. Gente, então eu trouxe aqui para vocês, de forma esquematizada, as funções. Então ela tem a função legislativa, fiscalizadora, julgadora, de assessoramento e administrativa. Então a primeira coisa que pode perguntar na sua prova é quais são as funções da Câmara Municipal de Paraopebas. Então você tem que lembrar que são 5 funções, tá? E agora a gente vai nos parágrafos, porque os parágrafos ele vai dar um breve conceito de que é essa função, tá? E eu fiz um resumo aqui para ficar mais fácil para vocês, que são os pontos essenciais. Por quê? Porque pode cair na sua prova e perguntar, por exemplo, qual é a função legislativa? Aí eu dar o conceito, falar, é a função de editar leis municipais, função legislativa e etc, tá? Então a gente vai ver isso agora para uma possível questão sobre esse assunto. Então vamos ver a primeira função. A primeira função é a função típica, É a função típica da Câmara Municipal de Paraopebas. A Câmara Municipal de Paraopebas tem a função típica de legislar, não é isso? Além de legislar, daqui a pouco a gente também vai ver que é de fiscalizar. Então, a função primordial é legislar. Tranquilo que a gente fala que é a função típica. E o que fala o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro fala o seguinte do artigo 3º. A função legislativa consiste nas atribuições da Câmara de editar as leis municipais, observando o processo legislativo previsto na Constituição Federal, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica Municipal e nesse regime interno, bem como as competências legislativas dos outros entes federados. Então é o seguinte, ele fala aqui que a função legislativa é editar leis municipais. Só que ele tem que ressalvar o quê? As outras competências legislativas, tá? Os outros processos legislativos, por exemplo, do Congresso Nacional. Bem tranquilo, né, gente? Então, lembre-se disso aqui, ó. A função legislativa é editar leis municipais, tá? O mais importante aí para sua prova. Vamos lá. Vamos continuar a leitura. Já o parágrafo 2º fala da função fiscalizadora. Ele fala o seguinte, ó. Consiste na capacidade que tem o legislativo de controlar os atos do poder executivo, tá? Então a função primordial é controlar os atos do poder executivo. Aí fala tanto internamente como o uso de instrumentos que tem à sua disposição, quanto externamente com auxílio do Tribunal de Contas do município do estado do Pará. Então vamos lá. A função fiscalizadora é controlar, é fiscalizar os atos do Poder Executivo. E ela vai ter o que, gente? Ela vai ter uma ajuda do Tribunal de Contas do Estado do Pará para fazer isso. O Estado do Pará, ele vai o que, gente? Basicamente, o Estado do Pará, ele vai fazer um parecer, mas quem vai julgar as contas vai ser o quê? A Câmara Municipal de Paraopebas, tá? Então ela tem essa função fiscalizadora. Resumindo, controlar os atos do Poder Executivo, tanto de forma interna como de forma externa, e vai ter auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Vamos lá então, vamos continuar nosso estudo. Agora a gente vai para a função julgadora. A função julgadora da Câmara Municipal consiste, tá? Gente, função julgadora a gente fala que é o quê? Que é uma função atípica. Por que uma função atípica? Porque a função típica de julgar é do judiciário. Então, quando o Poder Legislativo ele está julgando, a gente está na função atípica dele. Então, é o seguinte, ó, a função julgadora da Câmara Municipal consiste no seu poder de julgar o prefeito municipal
por infrações política administrativa, de julgar as contas do prefeito e de julgar os vereadores por infrações funcionais decorrentes do exercício do mandato parlamentar. Resumindo aqui, a função julgadora é julgar o prefeito municipal. Nesse caso, ele vai julgar o prefeito municipal e julgar também os vereadores, tá? Nesse caso. Vamos lá então, ó. Vamos voltar aqui no artigo. O que ele vai julgar o prefeito, que a gente fala aqui? Ele vai julgar o prefeito por infrações políticas administrativas e julgar as contas do prefeito. Quando ele julga um prefeito, então, ele julga as infrações políticas administrativas e julga as contas do prefeito. E julga também os vereadores por infrações funcionais, tá? Decorrente do exercício do mandato. Então, se um vereador praticar uma infração funcional, nesse caso, ele vai, o que, gente? Ele vai sofrer aí uma fiscalização, podendo até, o exemplo que a gente já teve em Paraupebas, ser cassado por essa infração. Então, vamos continuar, gente? Beleza? Então, julgadora, resumindo, para facilitar o seu esquema, julgar o prefeito municipal e também o vereador, tá? Então, vamos continuar nosso estudo. Agora a gente vai ver a função de assessoramento. Vamos voltar lá? Ele fala o seguinte, ó. Parágrafo 3º. A função de assessoramento consiste em sugerir medida de interesse público ao Poder Executivo por meio de proposições. Então, ó, gente, a função de assessoramento é sugerir medidas de interesse público através de proposições, tá? Sugerir a quem? Ao Poder Executivo. Isso é a função de assessoramento ao Poder Executivo, sugerindo medidas de interesse público. Gente, vamos lá. A outra função essencial, e por último, é a função administrativa, tá? Vamos ver o seguinte, o que fala a função administrativa no artigo. A função administrativa fala o seguinte, é restrita à sua organização interna, à regulamentação do seu funcionamento e à estruturação e a direção dos seus serviços auxiliares. Então, quando ele fala na função administrativa, é a função de organização interna, né? Então, a Câmara, ela tem esse controle administrativo, criação de repartição, setores dentro da própria Câmara que a gente tem, a questão de compra de materiais e etc. Isso é a função administrativa, que também é uma função atípica da Câmara, né? Porque geralmente a função administrativa ela é do Poder Executivo, mas aqui ela tem uma função administrativa para sua própria organização interna. Gente, vamos lá então, né? Aqui a gente falou um pouco, resumido, das funções essenciais da Câmara Municipal. E aqui a gente viu o quê? A gente viu alguns conceitos aqui para cada uma, focando naquilo que mais é importante. Então a gente vai fazer aquela revisão para você não errar mais esse assunto quando cair em prova. Então as funções essenciais da Câmara Municipal no artigo 3º, primeira coisa que você tem que lembrar são quais são elas, tá? Beleza? Então, quais são as funções essenciais? Função legislativa, função fiscalizadora, função de julgadora, função de assessoramento e função administrativa. E agora, um pequeno conceito delas para você não errar esse assunto. A função legislativa da Câmara Municipal é editar leis municipais. Fiscalizadora, controlar atos do Poder Executivo, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Pará. A função julgadora é julgar o prefeito municipal, tá? E a gente viu também julgar o vereador, quando ele praticar alguma infração relacionada à sua função. A função de assessoramento é sugerir medidas de interesse público ao Poder Executivo através de proposições. E a função administrativa é a organização interna, né? Ela pode fazer essa sua organização interna através de função administrativa, através de dividindo repartição, setores, seu pessoal de trabalho e etc. Tá? Gente, é isso. Espero que tenha gostado mais dessa aula. Se você estiver gostando aí, deixe um comentário com sugestões, críticas e etc. Curta esse vídeo, não é? Se não inscreveu, se inscreva no canal, ajudando a gente a produzir mais conteúdo, beleza? E se você quiser receber vídeo novo, ative ainda o sininho. Gente, é isso. Espero que tenha gostado. Até o nosso próximo vídeo.